Olá pessoal, meu nome é Cristina Salvione, eu sou nutricionista, doutoranda e mestre em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, vice-presidente da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, nutricionista responsável pelo setor de doenças neuromusculares da Unifesp, instrutora da ABDIM Viver Bem Sem Limites, e eu fui convidada pela Aliança Distrofia Brasil para responder dúvidas que nos foram enviadas pelas redes sociais a respeito de nutrição no tratamento das distrofias musculares. Esse é o vídeo 2, então para quem não assistiu, eu acho que vale. Primeiro assiste o vídeo 1, que nos dá um panorama geral da importância do tratamento nutricional para o paciente com distrofia muscular, e aqui no vídeo 2 a gente vai seguir com dúvidas um pouco mais específicas sobre alguns nutrientes específicos. Então, quem não viu, corre lá e dá uma olhada no vídeo 1. A gente vai começar esse vídeo num ponto que eu terminei no último. Quais são as necessidades de macronutrientes? Quanto de carboidrato o paciente com distrofia muscular precisa consumir? Quanto de proteína? Quanto de gordura? Do ponto de vista de carboidrato, que são aqueles alimentos energéticos, então, pão, batata, macarrão, arroz, o paciente com distrofia muscular precisaria em torno de 50% a 55% do valor energético total diário às custas de carboidrato. Vale considerar aqui um ponto muito importante, por isso eu estou retomando e iniciando esse segundo vídeo falando sobre isso. Quando o paciente com distrofia muscular e em qualquer das doenças neuromusculares não está fazendo uso de forma adequada da ventilação não invasiva, esse 50% a 55% que eu oriento de carboidrato precisa reduzir a tal ponto que a gente chega em torno de 35% muitas vezes. Por quê? Porque na metabolização, na quebra, na lise do carboidrato, há aumento de produção de gás carbônico, de forma que, se o paciente não estiver respirando adequadamente com o auxílio da ventilação não invasiva, e isso especificamente para o paciente que tem indicação de fazê-lo, eu pioro o quadro respiratório, dando para esse paciente uma maior quantidade de carboidrato. Então, o profissional nutricionista precisa estar alinhado com o profissional da área respiratória, o profissional fisioterapeuta. Do ponto de vista de proteína, que são os alimentos construtores, ou seja, proteína, e aí a gente lança a mão e aí dá como exemplo proteína animal. Então, qualquer tipo de carne, ovo, leites e derivados, ou de origem vegetal, feijão, as leguminosas, esse paciente precisaria em torno de 15% a 20% do valor energético total. É claro que é orientada uma dieta hiperproteica, ou seja, com mais proteína, com a finalidade de preservar essa massa muscular, e aí preservar eu tenho dou como exemplo a preservação de massa muscular que precisa acontecer com o auxílio da nutrição, porque há perda de massa muscular por erros alimentares. Então, esse paciente precisa de uma dieta hiperproteica, é claro, considerando a idade de cada paciente e a função renal. E, do ponto de vista de gordura, esse paciente precisaria em torno de 25% a 30% do valor energético total às custas de gordura, que também são alimentos energéticos. Sendo assim, algumas perguntas chegaram tendo em vista todo esse contexto. Se alimentar com proteína realmente ajuda para quem tem distrofia muscular de Duchenne? Além de ovos e carnes, quais legumes, verduras e grãos a gente pode encontrar proteína? E qual quantidade é ideal? Então, eu já dei aí um panorama para vocês de quanto mais ou menos o paciente precisa, tanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura. Há problema em ser vegetariano e ter distrofia muscular? Brócolis é bom para o músculo? Será que brócolis é fonte de proteína? Os meninos com distrofia muscular de Duchenne perdem massa muscular, e aí a pessoa está me dizendo pelo curso da doença, e não recuperam mais. Quais alimentos ajudam a não perder? Então, vejo que todas essas perguntas as pessoas direcionam e entendem o quanto é importante o consumo de proteína para o paciente com distrofia muscular. O que comer para fortalecer os músculos? Quais alimentos essenciais que ajudam, né, que podem ajudar no fortalecimento dessa musculatura? Então, eu acho que vale a gente entender e falar um pouquinho mais da proteína. Quais são as funções dessa proteína? A proteína, e aí eu já mencionei para vocês, fazem parte de um grupo que nós chamamos de construtores.
Mas ela não tem só finalidade de construir, de ganho de massa muscular, ela tem diversas outras finalidades, diversas outras funções, como o transporte de oxigênio, na proteção, né, do corpo contra os organismos patógenos, ou seja, aqui fazendo parte dos anticorpos, como catalisadora de reações químicas, receptora de membrana, atuação na contração muscular, além de serem fundamentais para a formação, para o crescimento de hormônios. Então, nós temos a proteína aí como muito importante. É o alimento mais importante nas distrofias musculares? Eu diria que não. Os pacientes com distrofias musculares precisam de um conjunto de alimentos. Aqui a proteína tem a sua importância, mas o carboidrato, a gordura, os micronutrientes. Então eu quero que vocês entendam que a proteína tem a sua importância, mas não dá para consumir só ela. Nós temos dois tipos de proteína: proteína de origem animal, que aí a gente pode falar todas elas que eu já citei: carne, peixe, frango, ovo, leites e derivados, e as quais têm a sua importância essencial, principalmente nas doenças neuromusculares. Por quê? Porque elas são fontes de praticamente todos os aminoácidos essenciais. E existem as proteínas de origem vegetal, que nós dizemos que tem um valor nutricional inferior, tendo em vista que ela não contempla todos esses aminoácidos essenciais. E aqui, já respondendo à dúvida desse paciente, dessa pessoa específica, o paciente com distrofia muscular pode ser vegetariano? Eu diria que o paciente pode ser vegetariano, desde que acompanhado por um profissional nutricionista que possa suplementar aquilo que possa vir a ser um risco, que possa acontecer o risco de perda de massa muscular. Até porque não é papel do profissional nutricionista dizer se o paciente pode ou não ser vegetariano. Eu diria que ele pode, mas que ele não deve ser. Aqui já disse todas as fontes de proteína animal e vegetal. Então, aqui, entre algumas outras perguntas, é possível fazer jejum intermitente para o paciente com ela? Ou jejum completo? Ou tomar só um suco de manhã? Não, não é possível. Por quê? O paciente com distrofia muscular tende a perder massa muscular durante e pela própria progressão da doença. Se houver erros de ingestão alimentar, esse paciente vai perder massa muscular por duas vias: a própria via evolutiva da doença e a via de faltar proteína nessa alimentação. É por isso que a indicação é de uma dieta hiperproteica. Então, o paciente não deve fazer jejum, seja ele intermitente, seja ele de jeito nenhum, não deve fazer jejum, especificamente de proteína. Então, quando esta pessoa me pergunta se ela pode tomar só um suco de manhã, não. Eu diria que o paciente com distrofia muscular precisa de proteína em todas as refeições para evitar que haja perda de massa muscular por erro alimentar. E sobre a constipação intestinal, algumas perguntas chegaram sobre isso. Por que é que o paciente com distrofia muscular apresenta constipação intestinal? Como tratar a constipação intestinal? Então, o que é que a gente sabe? Que em torno de 36% dos pacientes com menos de 18 anos apresentam esse quadro de constipação intestinal e mais que 60% dos pacientes acima de 18 anos. Por que é que acontece a constipação intestinal? Pela suplementação com cálcio, que aqui tendo um efeito colateral, mas que o paciente precisa de suplementação, pela baixa inatividade física, por hipomotilidade do trato gastrointestinal, ou seja, o paciente tende a perder massa muscular com o curso da doença e vai perdendo também força para evacuar, pelo baixo consumo hídrico que pode acontecer, tanto por erro de ingestão, quanto pelo quadro de disfagia, ou pela dificuldade de consumir água, ou por erros mesmo da alimentação. Então, o que é que nós orientamos? Esse paciente precisa consumir um pouco mais de água, né? Faz parte do tratamento da constipação. Por outro lado, eu sei que os pacientes tendem a consumir menos água pela dificuldade, tanto da disfagia, que já foi comentada, quanto pela dificuldade de ir ao banheiro, pela dificuldade que o paciente tem de ter que pedir auxílio para ir ao banheiro. Por outro lado, sem a água, não adianta eu administrar fibra, seja módulo de fibra, seja uma dieta mais rica em fibra. Sem a água, esse intestino não funciona. Então, é necessário aumentar a ingestão hídrica.
Sim, nós podemos considerar o consumo de fibras através de módulos. O que são os módulos de fibra? Quando o paciente, e aí esse quadro vale pontuar que a gente orienta esses módulos de fibra especificamente para os pacientes que têm uma dificuldade de ingerir fibra através da alimentação, seja pela disfagia, por exemplo, seja por qualquer outro motivo. Então, as fibras vêm da alimentação. Nós temos fibras solúveis da alimentação e fibras insolúveis. Elas auxiliam o trânsito intestinal. Mas, quando o paciente tem a dificuldade de engolir, fica cada vez mais difícil administrar a boa quantidade de fibra. Nós podemos lançar, nós nutricionistas podemos lançar mão de uso de módulos de fibras, ou seja, são pós que nós adicionamos à alimentação, adicionamos a água, o suco do paciente e com isso nós melhoramos o trânsito intestinal. Nós podemos lançar o uso dos probióticos, que são essenciais para fornecer energia às células do cólon, ou seja, do intestino, promovendo a absorção de água, de eletrólitos, diminuindo o crescimento bacteriano de bactérias patógenas, ou seja, bactérias que fazem mal à saúde e que também contribuem para o bom funcionamento intestinal. Só que aqui a gente precisa também de um profissional nutricionista para orientar quantidade de tanto de fibra quanto de probiótico, quais são os melhores horários a serem usados. Uma receita simples e fácil que eu trouxe aqui para vocês para melhorar a constipação intestinal e que tem dado muito certo para os pacientes com distrofias musculares é o suco laxativo, que é composto por laranja-pera, mamão-papaya e ameixa preta seca. Tomar este suco em jejum auxilia esse trânsito intestinal tratando esse quadro de constipação intestinal, sempre em consumo com uma boa ingestão hídrica. Uma outra dúvida, que a gente está falando tanto da disfagia, né, pela a dificuldade de engasgar. O que devo fazer para não engasgar? A disfagia, que é essa dificuldade de engolir, seja do alimento, seja de secreção, ou água e do próprio medicamento, traz um desconforto, traz uma alteração do estado nutricional e faz com que esse paciente não consiga ingerir todas as calorias, toda a quantidade de proteína, quantidade de fibra por via oral, se a gente não lançar mão de algumas estratégias nutricionais. Dentre elas, nós precisamos, em conjunto com o profissional fonoaudiólogo, mudar a consistência desse paciente, de modo a não ter risco essa nutrição, essa hidratação. Por outro lado, nós podemos também e devemos orientar o nosso paciente a evitar distrações no momento dessa alimentação, comer em pequenos volumes, devagar, prestando bem atenção, fazer bem essa higiene oral, porque às vezes o paciente se engasga com aquilo que sobrou do alimento horas depois de ter feito a alimentação. Então, essa higiene oral é essencial também para tratar esse quadro de disfagia. Esse tratamento, já dito em conjunto com o profissional nutricionista e fonoaudiólogo, para adequar a melhor consistência desse alimento, fazendo com que esse paciente consiga ingerir as necessidades tanto nutricionais quanto hídricas e sempre, em todos os casos, o paciente iniciou esse quadro de disfagia, ele precisa entrar com suplementação nutricional para evitar que a perda de peso aconteça. E aí, algumas dúvidas que surgiram sobre nutrientes específicos. Meu filho tem osteoporose. Além de leite, ovos, que verduras, legumes, grãos podemos encontrar o cálcio? Quando deve reduzir? E aí aqui uma dúvida outra específica sobre o sódio, né, sobre o sal. Quando devemos reduzir drasticamente o uso de sal na comida? Então, pensando do ponto de vista primeiro de cálcio e depois de sódio, do sal de cozinha. Do ponto de vista de cálcio, a gente sabe que esse paciente tende a ter perda óssea pelo próprio tratamento com corticoide. Veja, pessoal, eu tenho dito muito sobre os efeitos colaterais trazidos tanto pela prescrição de cálcio, quanto pela própria prescrição de corticoides. E aqui, a título de conhecimento, que a gente vai entender quais são os efeitos colaterais trazidos por esses medicamentos, com essa suplementação, aqui falando do cálcio, mas não é para ninguém parar de tomar o corticoide ou o suplemento cálcio. Eles são essenciais para o tratamento das distrofias musculares. Aqui é entender sobre o efeito colateral que é trazido e é trazido por qualquer medicamento, não só pelo uso de corticoide,
a ponto da gente conseguir driblar esses efeitos colaterais, melhorando o estado nutricional do paciente com distrofia muscular. Então, do cálcio, é necessário a prescrição, né? E aí é que é feito pelo profissional médico e pelo profissional nutricionista, a tal ponto que se consiga prescrever a quantidade de cálcio recomendada para esse paciente. O apoio e a orientação nutricional com o consumo de leites e derivados. Por quê? Porque melhoram, leites e derivados possuem uma melhor biodisponibilidade do ponto de vista de absorção de cálcio. Então, a pergunta era, há outros alimentos fontes de cálcio que não leites e derivados? Sim, há, mas os outros alimentos têm uma menor biodisponibilidade, ou seja, são menos absorvidos. Então, para o tratamento dessa saúde óssea, eu recomendaria leites e derivados, pelo menos 3 porções por dia, podem vir como os alimentos lácteos desnatados para os pacientes que têm aí uma facilidade de ganho de peso ou um quadro de sobrepeso e obesidade. Alguns alimentos ainda possuem, inclusive, adição de cálcio, adição de vitamina D, mas estes são os alimentos de escolha para o tratamento dessa saúde óssea. Vale lembrar que a gente tem um cuidado específico com o consumo excessivo de alimentos à base de cola, porque estes alimentos, esses refrigerantes, reabsorvem a massa óssea, fazendo com que haja redução. Então, eu tomaria um cuidado específico com esses refrigerantes e especificamente ainda os refrigerantes à base de cola. Vale também para o tratamento da saúde óssea a prescrição de vitamina D. Então, em alguns casos, a vitamina D já é prescrita pelo médico ou pelo profissional nutricionista, adequando essa alimentação para tratamento dessa saúde óssea, mas também vale a orientação de banho de sol, porque converte a vitamina D na sua forma ativa, fazendo com que haja maior absorção de cálcio. Alguns alimentos, fontes de vitamina D, nós podemos citar peixes gordurosos, gema de ovo, leites e derivados, com um cuidado específico para os quadros de sobrepeso e obesidade. E considerando também, assim como o cálcio, alimentos enriquecidos. Aqui falando de sódio, a pergunta era, quando fazer a restrição total de sódio? Quando a alimentação pode ter praticamente nada de sal? Nunca é necessário retirar todo o sal de cozinha da alimentação dos pacientes com distrofias musculares. O que é necessário é adequar a quantidade correta, assim como para todos nós. Então, aqui nós sabemos que em torno de 1 colher de chá por dia, em torno de 6 gramas de sal de cozinha é a recomendação para esses pacientes. Vale algumas orientações. A gente fica pensando só no sal como adição, né? Como pegar o sal e adicionar aos alimentos. Só que diversos alimentos industrializados contêm o sódio, né? Que é dele que aumenta o risco de cardiopatia e a necessidade de controle para a pressão arterial, pelo próprio edema trazido aí pelo uso de corticoide. Então, a gente se preocupa não é só com o sal, é com o sódio, e ele está presente em todos os alimentos industrializados. Então, vale a maior quantidade de alimentos in naturas do ponto de vista de orientação. Além disso, vale evitar o saleiro à mesa, comparar rótulos, o que tem mais sódio, o que tem menos sódio para a escolha, e considerando que leites e derivados também contêm sódio na sua composição. Como melhorar a imunidade? Nossa, essa pergunta para o profissional nutricionista tem chegado muito nessa época de pandemia e eu tenho evitado dar luz tanto a essa questão de imunidade para o paciente com Covid. Por que é que eu tenho evitado falar desse aspecto de imunidade? Porque tem diversos canais falando sobre chás específicos, alimentos específicos que evitariam o paciente a contrair a Covid. E aí falando desse aspecto de pandemia. Hoje vale um alerta, não há nenhum alimento específico que traria menor risco de se contrair Covid. Então, há sim o que se fazer para melhorar a imunidade, a gente vai explicar, e aí melhorar a imunidade ao longo do tempo, mas não especificamente agora, para que o paciente não tenha risco de contrair Covid.
Para que o paciente diminua esse risco de contrair Covid, a gente já sabe, são todas essas orientações dadas pela Organização Mundial da Saúde, onde a principal delas é essa questão de isolamento social e de higiene. Sendo assim, o que seria essa questão de imunidade? O sistema imunológico tem por função garantir a defesa, tanto contra vírus, contra bactérias, contra fungos. O sistema imunológico é uma rede complexa, formada por células, por proteínas, por moléculas, e ela depende de fatores genéticos e de fatores ambientais. Os fatores genéticos nascem conosco, os fatores ambientais são adquiridos ao longo da vida. Dentre eles, os aspectos nutricionais têm um fator essencial para controlar, para modular essa questão de imunidade. Por isso, para a nutrição especificamente, a gente pode falar que frutas, legumes, grãos contribuem para uma alimentação saudável e permite que essas reações de defesa contra esses agentes agressores seja mais eficiente. Então, o consumo de uma alimentação equilibrada traz com o tempo uma melhora de imunidade. Aqui vale sempre, como em qualquer orientação para uma dieta, para um equilíbrio alimentar, e evitar o excesso de alimentos processados, de alimentos industrializados. Aqui, um outro alerta: não há nenhuma evidência de que vitaminas, a prescrição de vitaminas e minerais poderiam auxiliar tanto no combate de infecção, falando novamente de coronavírus, quanto para a melhora de imunidade. Não há necessidade de se prescrever nutrientes específicos para melhorar a imunidade. Há necessidade de se mudar a alimentação, tornando essa alimentação fazendo com que esse paciente tenha uma alimentação equilibrada para que essa imunidade vá sendo regulada ao longo do tempo. Pelo contrário, há riscos de se prescrever grandes quantidades de micronutrientes a tal ponto de que estes alimentos poderiam causar tanto intoxicação, trazendo e levando a prejuízo de algum órgão ou das próprias defesas. Além disso, para melhorar a imunidade, vale que sono adequado, consumo de água e evitar a exposição ao fumo. Além disso, não existe nenhuma substância que por si só poderia colaborar, poderia aumentar a imunidade. Melhorar a imunidade faz parte de todos esses aspectos que eu trouxe para vocês. Além disso, muitas perguntas me chegaram a ponto de perguntas me foram feitas a respeito de uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Como fazer orientar o paciente com distrofia muscular a ter uma alimentação equilibrada? Aqui eu trouxe para vocês um elemento gráfico, né, que faz parte de uma alimentação equilibrada, e aqui falando de forma geral, não só especificamente para paciente com distrofia, mas para qualquer pessoa. A pirâmide alimentar é um instrumento sob a forma gráfica que tem o objetivo de orientar as pessoas para uma dieta mais saudável. Na base da pirâmide, nós teríamos os alimentos energéticos. Aqui, compostos por pão, massa, batata, macarrão, mandioca. Nestes alimentos seriam que nós deveríamos consumir em maior quantidade, por isso que ele faz parte da base da pirâmide. Nós deveríamos consumir em torno de 6 porções por dia. Passando para o outro nível, nós temos os alimentos compostos de frutas, legumes e verduras, que são os alimentos reguladores. Aqui nós deveríamos consumir em torno de 3 porções de frutas por dia, mais 3 porções de legumes e verduras. No outro nível, nós teríamos os alimentos construtores, compostos pelas fontes de proteína, leites, queijos e iogurtes em torno de 3 porções por dia, e carnes e ovos, que aqui especificamente na pirâmide alimentar é recomendado em torno de 1 porção. Conforme eu disse, a pirâmide alimentar é um elemento gráfico para ficar fácil da gente visualizar todos os alimentos, cada nível, mas ele não é especificamente para paciente com distrofia muscular. Eu trouxe para que a gente tenha uma ideia de como escolher estes alimentos. Então aqui, carnes e ovos, 1 porção por dia, não contempla os pacientes com distrofias musculares que precisam de muito mais. Por isso nós fomos aí pontuando a importância da proteína para estes pacientes. Então a gente precisaria de mais porções por dia, pelo menos almoço e jantar 1 porção.
E no topo da pirâmide, estes seriam os alimentos que a gente deveria consumir em menos quantidade, por predispor à obesidade, é o outro nível de alimentos energéticos, compostos pelas gorduras, pelos açúcares. Então, a gente poderia consumir em torno de uma porção de açúcar por dia e em torno de uma porção de gordura por dia. Sendo assim, algumas outras perguntas também chegaram. Por que como tão rápido? Né? Essa questão de ansiedade em comer, por que como mais de madrugada? Sinto muita ansiedade, como muito, como melhorar meu quadro? Como mais quando todos dormem? Gostaria de saber o que podemos comer, por isso eu trouxe a pirâmide alimentar, para que vocês tenham noções de uma alimentação equilibrada, do que comer mais, do que comer menos. Tem algum alimento específico que precisamos reforçar? Falamos aqui a respeito da proteína para evitar perda de massa muscular. Quais são as alimentações indicadas para o dia a dia? Por isso eu trouxe a pirâmide alimentar. Qual é a alimentação ideal? Que tipo de alimento meu filho tem que comer? Então, talvez eu tenha trazido essa pirâmide alimentar muito mais para que vocês tenham em mente do que consumir em mais, em menor quantidade. É claro que, mais uma vez, vale a premissa de que essa pirâmide não foi construída para o paciente com distrofia muscular. Então, alguns cuidados é necessário ter para que a gente não, principalmente do ponto de vista de proteína, para que a gente não administre menos proteína do que a própria indicação para esse paciente. Sendo assim, é claro que para essa alimentação balanceada, a pirâmide vem para nos ajudar, mas a alimentação balanceada e a alimentação para o paciente com distrofia muscular precisa contemplar o grau de estadiamento da doença. É por isso que é tão difícil dizer o que é que se come, em qual quantidade. O paciente, nós falamos muito disso no primeiro vídeo, o paciente, existem dois extremos das distrofias musculares, a obesidade e a desnutrição. Então, nós precisamos lançar mão da alimentação para tratar os dois extremos. Por isso é tão difícil dizer o que comer, em que quantidade, essas perguntas que tanto me perguntam. O que suplementar, qual o melhor suplemento? Não há um melhor suplemento, né? Há necessidade de avaliação clínica com a equipe interdisciplinar, especificamente com o profissional nutricionista que conheça a doença, para que a gente saiba exatamente o que orientar para o paciente com distrofia muscular. E aqui eu trouxe sobre as fibras, que elas melhoram e controlam o apetite, especificamente para as perguntas que me chegaram sobre tenho muita fome, o que comer, tenho mais fome à noite. Então, o controle da saciedade é feito através de alimentos ricos em fibra. Então, consumir mais fibra traria maior saciedade, além de auxiliar numa alimentação balanceada e equilibrada, mas ela também controla o apetite. Para fechar essa série de vídeos, alguns pontos são importantes. A gente precisa, para os pacientes com distrofias musculares, controlar o peso, controlar o crescimento, né? O profissional nutricionista é indicado em todas as áreas, né? Em todos os aspectos, em todos os níveis da doença. Desde o diagnóstico, quando esse paciente tem um diagnóstico, o controle nutricional é muito bem-vindo. No início do tratamento com corticoide, se o paciente tiver muito baixo peso, muito acima do peso, se houver perda ou ganho de peso não intencional, então o paciente começou a perder peso sem intenção, sem ter feito uma dieta para isso, ou está ganhando peso demais. Além disso, quando uma cirurgia precisar ser planejada, uma grande cirurgia, se o paciente estiver cronicamente constipado, nós falamos sobre a constipação, se a disfagia estiver presente, então o acompanhamento nutricional precisa ser realizado em todos os níveis de estadiamento da doença, né? Em todo o curso da doença, para que a gente controle o estado nutricional, colaborando para um melhor prognóstico. Eu quero, mais uma vez, agradecer à Aliança Distrofia Brasil pelo convite a mim feito. Deixo para vocês as minhas redes sociais, para que qualquer outra dúvida que venha possa ser encaminhada a mim. Muito obrigada.